Queridos amigos e família na fé, que alegria ter você aqui hoje. Deixe-me perguntar algo. Alguma vez você já se sentiu preso em uma situação sem saída? Talvez um diagnóstico que parece definitivo, uma dívida que tira seu sono, ou uma relação que você sente que nunca poderá ser restaurada. Todos nós em algum momento enfrentamos instantes em que o desespero tenta tomar conta do nosso coração. Mas permita-me dizer algo: o que é impossível para os homens é completamente possível para Deus. Hoje quero falar com você sobre algo poderoso, algo que pode mudar radicalmente a forma como você enfrenta seus desafios, o Espírito Santo e seu poder para transformar o impossível em um milagre. Ao longo da Bíblia, vemos Deus abrindo caminhos onde não havia, levantando os caídos e trazendo vida onde parecia haver apenas morte. Você acredita que esses milagres ficaram no passado? Não. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Seu poder não parou e seu Espírito segue operando naqueles que creem. A verdadeira pergunta não é se Deus pode fazer um milagre, mas se estamos prontos para recebê-lo. Talvez você tenha sentido que suas orações não têm resposta, que os milagres são para outros, mas não para você. Escute-me bem, Deus não se esqueceu de você. Se você está aqui ouvindo isso, é porque Ele tem algo preparado para você neste dia. Então fique comigo até o final, porque vou compartilhar princípios-chave, verdades bíblicas e testemunhos de pessoas que viram o poder de Deus se manifestar em suas vidas. Hoje pode ser o dia em que sua fé se acende e você começa a ver a mão de Deus em ação. Está pronto? Vamos juntos descobrir o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida agora. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode ser a chave que abrirá a porta para o milagre que você tem esperado. Por que nos custa acreditar em milagres e como podemos superar essa dúvida? Muitas vezes o maior obstáculo para ver o poder de Deus não é a falta de poder dele, mas nossa incapacidade de crer que o impossível pode acontecer. Jesus enfrentou essa mesma incredulidade em seu tempo. Apesar de todos os milagres que realizou, houve quem duvidasse dele. Marcos 6,5 nos diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua própria terra devido à falta de fé das pessoas. Isso nos revela uma grande verdade: a dúvida é um muro que bloqueia o mover do Espírito Santo. Um dos principais motivos pelos quais nos custa crer é o medo do fracasso. Às vezes preferimos não esperar nada extraordinário para evitar a decepção. Pensamos: e se eu orar e nada acontecer? E se eu crer e me decepcionar? Esses pensamentos nos paralisam e nos impedem de dar o passo de fé. Mas a Bíblia nos adverte que Deus não se agrada de uma fé que vacila. Tiago 1,6-7 diz que aquele que duvida é como uma onda do mar levada pelo vento e que não deve esperar receber nada do Senhor. Outro grande obstáculo é a tendência de querer entender tudo com a razão. Nossa sociedade nos ensinou a depender do que podemos ver e explicar com lógica. Mas Deus não se limita à razão humana. 1 Coríntios 2,14 diz que as coisas espirituais não podem ser entendidas com a mente natural porque são discernidas espiritualmente. Quando tentamos analisar os milagres com nossa lógica, muitas vezes fechamos a porta para o poder do Espírito Santo. Finalmente, a falta de expectativa também desempenha um papel crucial. Muitas pessoas oraram sem ver respostas imediatas e deixaram de esperar o sobrenatural. Pensam: Deus faz milagres para outros, mas não para mim. Mas a expectativa é uma semente que ativa a fé. Deus responde a um coração que espera nele com confiança. Hoje é o dia para renovar sua fé, para deixar de lado a dúvida e abrir seu coração para o que Deus quer fazer na sua vida. Porque o impossível para o homem é possível para Deus. No livro de Atos, capítulo 3, versículos 2-6, encontramos a história de um homem paralítico que, dia após dia, era colocado à entrada do templo para pedir esmolas. Sua vida inteira foi marcada pela necessidade e pela dependência da generosidade dos outros. Mas aquele dia foi diferente. Pedro e João passavam por ali, e ao vê-los, aquele homem estendeu a mão, esperando receber algo. A expectativa. Muitas vezes a expectativa é a chave que abre a porta para o sobrenatural. Pedro, olhando-o fixamente, disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. E naquele instante a fé se ativou, o poder de Deus se manifestou, e aquele homem se pôs de pé. Um dos maiores obstáculos para a fé é a influência do nosso entorno.
Se nos cercamos de pessoas que vivem na dúvida cedo ou tarde, essa incredulidade nos afetará. A incredulidade é contagiosa, ela rouba nossa visão, nos impede de ver o que Deus é capaz de fazer. Em Marcos capítulo 5, versículo 40, Jesus encontrou uma multidão que zombava quando ele disse que a filha de Jairo não estava morta, mas dormindo. O que Jesus fez? Expulsou os incrédulos antes de realizar o milagre, porque a incredulidade pode sufocar a fé, pode apagar a esperança antes que ela floresça. Se queremos ver a glória de Deus, precisamos nos cercar de pessoas que creiam, que nos inspirem a confiar, que nos fortaleçam nos momentos de prova. Mas há outro inimigo da fé, a decepção do passado. Talvez você tenha orado com fervor por um milagre, mas a resposta não veio como esperava. Essa ferida ficou ali, como um lembrete doloroso, fazendo você duvidar se Deus realmente escuta. Mas escute isto: os tempos de Deus são perfeitos. Em João capítulo 11, versículos 1 a 44, vemos Marta e Maria chorando porque seu irmão Lázaro havia morrido. Elas pensavam que não havia mais solução, que era tarde demais, mas Jesus tinha um plano maior. 4 dias após a morte de Lázaro, ele chegou e declarou: Lázaro, sai para fora. E o milagre aconteceu. Deus nunca chega tarde. Seu tempo é exato. Às vezes o que parece um atraso é na verdade uma preparação para algo maior. Se queremos ativar a fé no sobrenatural, precisamos tomar ação. A fé não é passiva, ela se alimenta. Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se queremos uma fé forte, devemos nos mergulhar na palavra, nos encher de histórias de milagres, de testemunhos do que Deus fez e continua fazendo hoje. Que vozes você está escutando? As vozes da dúvida, do medo, da incredulidade? Ou está permitindo que a voz de Deus seja a que guia a sua vida? Outro passo crucial é o que declaramos com nossa boca. Muitas vezes falamos mais nossa incredulidade do que nossa fé. Dizemos: isso é difícil demais, não creio que Deus o faça. Talvez não seja sua vontade. Mas a Bíblia é clara em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que declaramos com nossa boca tem poder. Em vez de palavras de dúvida, devemos declarar a verdade de Deus. Nada é impossível para Ele. Deus é meu curador. Ele é meu provedor. A fé se fortalece quando proclamamos com ousadia quem Deus é e o que Ele pode fazer. A oração persistente é outra chave para ver milagres. Em Lucas capítulo 18, Jesus nos conta a parábola da viúva persistente que não desistiu e insistiu até que o juiz injusto lhe fizesse justiça. Jesus nos ensina que se um juiz terreno respondeu à insistência, quanto mais nosso Pai Celestial o fará. Há respostas que não chegam de imediato, mas se perseverarmos na oração, se continuarmos crendo, veremos a manifestação do milagre no tempo perfeito de Deus. A fé também exige que vejamos com os olhos do Espírito antes de ver com os olhos naturais. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Abraão recebeu uma promessa de Deus, seria pai de multidões, mas humanamente tudo parecia impossível. Ele e Sara eram idosos. No entanto, em Romanos 4:18-21, vemos que Abraão não se enfraqueceu na fé, mas se fortaleceu, crendo que Deus cumpriria sua promessa. A fé nos chama a ver o invisível como se já estivesse feito, porque quando Deus fala, sua palavra é suficiente. E há uma ferramenta poderosa que muitas vezes esquecemos: a adoração. A adoração desata o poder de Deus em nossas circunstâncias. Em Atos 16:25-26, Paulo e Silas estavam presos. Humanamente tudo parecia perdido, mas no meio da escuridão, em vez de se lamentarem, começaram a cantar e louvar a Deus. E naquele momento um terremoto sacudiu a prisão e as portas se abriram. Que imagem poderosa! A adoração não apenas muda o ambiente, ela muda a nossa perspectiva. Quando adoramos, deixamos de olhar para o problema e começamos a olhar para o Deus dos milagres. Então, se queremos ver Deus se mover em nossas vidas, devemos viver como pessoas que esperam o impossível. Não podemos dizer que cremos em milagres e ao mesmo tempo viver no temor e na dúvida. Devemos caminhar, falar e orar com a certeza de que Deus segue operando, de que seu Espírito Santo está ativo em nosso favor. Amigo, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
O que parece impossível para você é uma oportunidade para que sua glória se manifeste. Confie nele, alimente-se de sua palavra, cerque-se de fé, declare sua verdade, ore sem cessar e adore em todo momento. Você verá seu poder em ação. Não permita que a dúvida, a razão humana, o desânimo ou o medo te privem do milagre que Deus preparou para você. Creia com todo o coração, confie sem reservas, ore com fervor, proclame sua palavra e prepare-se, porque aquilo que hoje parece inalcançável logo será um testemunho glorioso. O papel do Espírito Santo na manifestação dos milagres. Quando falamos de milagres, geralmente pensamos em eventos extraordinários que desafiam a lógica humana. Recordamos Jesus caminhando sobre as águas, dando vista aos cegos, levantando mortos de suas tumbas. E nos perguntamos, será possível que esse mesmo poder continue agindo hoje? A resposta é um sim contundente. Mas o que muitos crentes ainda não compreendem é que a fonte desse poder é o Espírito Santo. Ele é quem faz o impossível se tornar possível, quem converte crises em testemunhos de vitória, quem quebra cadeias e abre caminhos onde não existiam. Sem o Espírito Santo, a fé é apenas uma ideia sem substância, uma crença sem vida. Mas com ele, a fé se torna uma força avassaladora que muda destinos e transforma o impossível em realidade. Desde o princípio, o Espírito Santo tem operado na manifestação do poder divino na terra. Em Gênesis 1:2, lemos que a terra estava desordenada e vazia, e que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes que Deus pronunciasse à luz a existência, o Espírito Santo já estava lá, preparando o ambiente para que sua palavra trouxesse vida e transformação. E ele continua operando da mesma maneira hoje em nossas vidas, movendo-se no meio do caos, preparando o caminho para que a glória de Deus se revele. Jesus mesmo não começou seu ministério até que o Espírito Santo descesse sobre ele. Em Lucas 3:22, vemos que após seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E em Lucas 4:14, é dito que Jesus voltou no poder do Espírito. Isso nos deixa uma verdade inegável. Os milagres, as curas e os sinais não ocorriam simplesmente porque Jesus era o Filho de Deus, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo. Se o próprio Jesus precisou do poder do Espírito para operar milagres, quanto mais nós precisamos. O Espírito Santo não apenas nos dá poder, mas também nos ensina a viver no sobrenatural, nos guia na oração, nos mostra como declarar a palavra de Deus com autoridade e nos dá discernimento para ver além do natural. Muitas vezes, nossas orações não recebem resposta porque pedimos de maneira equivocada. Mas quando o Espírito Santo toma o controle de nossa oração, nossas palavras deixam de ser simples desejos e se tornam declarações proféticas que trazem o céu à terra. Um dos aspectos mais maravilhosos do Espírito Santo é que ele não apenas transforma as circunstâncias externas, mas opera no interior das pessoas. Muitas vezes pensamos nos milagres como sinais visíveis, como curas ou provisão financeira. Mas o maior milagre é a transformação do coração humano. Uma alma escravizada pelo pecado que agora é livre. Um coração endurecido que se torna terno na presença de Deus. Uma mente cheia de temor que agora está repleta de paz. Esse tipo de milagre nem sempre é percebido com os olhos físicos, mas é o maior de todos. A Bíblia diz em Atos 1:8: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Não diz que receberemos apenas consolo ou uma sensação agradável. Diz que receberemos poder. Poder para vencer o medo, poder para falar com ousadia, poder para orar pelos enfermos e vê-los curados, poder para crer no impossível quando todos ao seu redor perderam a esperança. Mas esse poder não é automático. Muitos receberam o Espírito Santo, mas nunca ativaram o poder que ele traz. É como ter uma lâmpada em um quarto escuro e nunca acendê-la. O Espírito Santo já está na sua vida se você aceitou a Cristo, mas você está permitindo que ele opere. Você está entregando a ele o controle de seus pensamentos, suas palavras, suas ações. Quando o Espírito Santo toma o controle, as cadeias invisíveis começam a se romper, situações que pareciam impossíveis começam a mudar. É como quando Paulo e Silas estavam na prisão, em Atos 16:25-26.
Lemos que à meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus, e de repente veio um grande terremoto, de tal maneira que os alicerces da prisão se abalaram, e todas as portas se abriram, e as cadeias de todos se soltaram. A presença do Espírito Santo trouxe uma libertação sobrenatural que nenhuma força humana poderia alcançar. O Espírito Santo é quem abre portas fechadas. Talvez você tenha orado por uma oportunidade, e parece que todas as portas se fecharam, mas isso não significa que Deus te abandonou. Talvez Ele esteja apenas esperando que você convide o Espírito Santo a tomar o controle. Quando você faz isso, o que antes era um não se transforma em um sim, o que parecia inalcançável de repente se torna possível. Mas aqui está a chave. O Espírito Santo não pode operar onde reina a incredulidade. Quando o coração está cheio de dúvidas, levanta-se uma barreira que impede o fluir do poder de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 5, lemos que Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua própria terra devido à falta de fé das pessoas. Isso nos lembra que o problema não é que Deus careça de poder, mas que com frequência nossa falta de confiança limita o que Ele deseja fazer em nossas vidas. O Espírito Santo responde à fé genuína, à expectativa do impossível, a uma entrega sem reservas. Se você anseia ver o mover de Deus, precisa cultivar uma relação íntima com seu Espírito. Não basta saber sobre Ele, é necessário caminhar com Ele, falar com Ele, pedir sua direção e estar atento à sua voz, que nos guia com palavras de vida. Muitos crentes nunca experimentam seu poder, porque o reduzem a uma mera doutrina, em vez de entendê-lo como uma pessoa real, alguém que deseja nos guiar diariamente. Hoje é o momento de permitir que o Espírito Santo seja mais que um visitante ocasional na sua vida. Ele quer ser seu companheiro constante, como Jesus prometeu. É o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Se Ele pôde fazer isso, o que não poderá fazer na sua situação? Agora que compreendemos a importância do Espírito Santo nos milagres, é essencial aprender a discernir quando Deus já começou a operar em nossas vidas. Muitas vezes os milagres começam no mundo invisível antes de se manifestarem no natural. Como podemos reconhecer quando um milagre está em andamento? Frequentemente, em momentos de crise, clamamos a Deus esperando uma resposta imediata, uma virada radical de um momento para outro. Queremos que a doença desapareça de imediato, que o problema se resolva em um instante, que a porta se abra sem demora. No entanto, a realidade é que muitas vezes Deus já iniciou sua obra antes que nossos olhos possam percebê-la. O problema não é que Ele não tenha começado, mas que não sabemos detectar os sinais de sua intervenção. Deus nunca para de agir. Jesus deixou isso claro em João 5,17. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Que não vejamos uma mudança instantânea não significa que Deus não está operando. O Espírito Santo costuma começar sua obra no oculto, preparando o terreno no espiritual antes de trazer a manifestação visível. É como uma semente plantada na terra, não podemos vê-la, mas ela está germinando e se transformando nas profundezas. Uma das primeiras sinais de que Deus já está operando é uma mudança interior. Antes que o milagre seja visível externamente, Deus muitas vezes o inicia dentro do coração. Se de repente você começa a experimentar uma paz inexplicável no meio da adversidade, essa é uma clara evidência de que o Espírito Santo já está se movendo. Filipenses 4:7 nos diz que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará nossos corações e pensamentos. Isso significa que ela não depende das circunstâncias, mas é um presente divino. Quando você começa a sentir tranquilidade em uma situação que antes te causava ansiedade, é porque o Espírito Santo está preparando o ambiente para o que está por vir. Outro sinal de que o milagre está em processo é quando você começa a receber confirmações inesperadas. Pode ser um versículo que se repete em diferentes momentos, uma pregação que parece falar diretamente com sua situação, ou uma conversa em que alguém, sem saber, te diz exatamente o que você precisava ouvir. Deus usa muitas maneiras para falar conosco, e quando Ele está se movendo em nossas vidas, começamos a notar padrões nas mensagens que recebemos. Não é coincidência, é o Espírito Santo confirmando sua obra. Em algumas ocasiões, um sinal de que Deus está agindo é que enfrentamos maior resistência no espiritual. Pode parecer contraditório, mas quando o inimigo percebe que estamos perto de receber nosso milagre, ele redobra seus esforços para impedi-lo.
A Bíblia está cheia de exemplos disso. Antes que o povo de Israel fosse libertado, o faraó endureceu ainda mais seu coração. Antes que Daniel recebesse sua resposta, houve uma batalha espiritual de 21 dias para que a bênção chegasse a ele. Se você sente que as dificuldades aumentam justo quando começou a crer pelo seu milagre, não se desanime. É um sinal de que o inimigo está tentando frear o que Deus já começou. Outra prova de que Deus está em ação é quando as portas começam a se abrir de maneiras inesperadas. Às vezes a resposta não vem da forma que imaginamos. Oramos por uma solução específica, mas Deus nos surpreende com algo completamente diferente. É crucial ter um coração sensível para perceber quando Deus está movendo as peças a nosso favor. Talvez tenha surgido uma oportunidade que você não esperava, ou alguém apareceu na sua vida justo com a ajuda que você precisava. Em Atos 16, 6, 10, vemos que Paulo e seus companheiros tentaram ir a certas regiões para pregar, mas o Espírito Santo fechou essas portas e lhes abriu um novo caminho. Se Deus fecha uma porta é porque está preparando algo melhor. Um indicador mais de que Deus está operando é a provisão sobrenatural. Pode ser que você ainda não tenha a manifestação completa do milagre, mas começa a notar pequenos sinais de sua providência. Talvez alguém te abençoou financeiramente no momento exato, ou você recebeu um recurso inesperado que te permitiu seguir adiante. Na Bíblia, antes que Israel entrasse na terra prometida, Deus enviou-lhes maná do céu como sinal de sua fidelidade. Deus sempre provê no momento adequado. Então, querido amigo, não perca a esperança se sente que Deus guardou silêncio. Lembre-se de que Ele segue trabalhando nos bastidores. O milagre que você espera talvez já tenha começado no invisível. Mantenha sua fé, escute sua voz e confie em que Ele completará a obra que iniciou em sua vida. Se você começa a notar sinais de provisão, isso significa que o Espírito Santo já está operando a seu favor. Quando Deus está no processo de manifestar um milagre, você também verá como a fé de quem te rodeia começa a se fortalecer. Ele usa outras pessoas para reafirmar sua obra em sua vida. Talvez alguém, de forma inesperada, comece a interceder por você sem que você tenha pedido. Ou talvez um líder espiritual sinta a necessidade de compartilhar com você uma palavra de ânimo e fortalecimento. O Espírito Santo trabalha em comunidade, e muitas vezes nos fala através das pessoas que estão ao nosso redor. Uma das sinais mais claras de que o milagre está a caminho é a mudança na maneira como você se expressa e na atitude de seu coração. Quando Deus começa a agir, Ele também transforma a forma como você fala. Onde antes havia palavras de derrota, agora você fala com convicção e esperança. Onde antes você dizia não sei como vou superar isso, agora proclama: Deus está no controle, Ele já está agindo, e confio plenamente em seu poder. Essa transformação não é superficial nem pode ser fingida. É uma mudança genuína que ocorre quando o Espírito Santo renova seu entendimento e muda sua perspectiva. E quando um milagre está em movimento, o impossível começa a se tornar possível. Aquelas situações que pareciam imutáveis de repente começam a mudar. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir. As respostas que demoravam a chegar agora aparecem de forma inesperada. Esse é o poder de Deus em ação. Não passe por alto esses sinais. Às vezes o problema não é que Deus não esteja operando, mas que estamos tão focados no resultado final que não percebemos os pequenos milagres que Ele já está fazendo no processo. O Espírito Santo já está se movendo na sua vida, mas é sua responsabilidade estar atento à sua obra e se alinhar com sua vontade. Como ativar o sobrenatural em sua vida? O poder do Espírito Santo não é uma ideia distante nem um conceito abstrato. É uma verdade disponível para todo aquele que sabe como caminhar nela. No entanto, muitos crentes vivem sem experimentar a plenitude desse poder simplesmente porque não aprenderam a se posicionar para recebê-lo. Não se trata apenas de orar e esperar de maneira passiva, mas de aplicar princípios espirituais que abrem a porta para o impossível. A fé não é só um pensamento ou uma emoção. É uma ação. É agir em alinhamento com o que Deus declarou. Se observarmos os milagres na Bíblia, encontramos um padrão claro. Deus não responde à passividade, mas à ação baseada na fé. Quando Jesus curou o paralítico em João 5:8, Ele não apenas o tocou e o curou instantaneamente. Ele disse: levanta-te, toma teu leito e anda.
Em outras palavras, o milagre se ativou no momento em que aquele homem obedeceu e agiu conforme a palavra de Jesus. Da mesma forma, se você quer ativar o sobrenatural em sua vida, deve dar passos concretos de fé. Um dos primeiros princípios é a rendição total a Deus. Muitos desejam ver milagres, mas não estão dispostos a soltar o controle de suas vidas. Querem que Deus intervenha, mas sem lhe render completamente seus planos, emoções e decisões. No entanto, a Escritura é clara: Deus responde a um coração totalmente entregue a Ele. Provérbios 3, 5, 6 nos exorta a confiar no Senhor com todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. A rendição é a chave para ativar o sobrenatural, porque demonstra que dependemos inteiramente de Deus e não de nossas próprias forças. Outro princípio fundamental é a declaração de fé. Muitas vezes esperamos que Deus haja, mas nossas palavras estão alinhadas com a dúvida e o temor, em vez de com a confiança e a fé. Provérbios 18, 21 diz que na língua há poder de vida e morte. Se você deseja ativar o sobrenatural em sua vida, comece a falar vida sobre sua situação. Declare o que Deus disse em sua palavra. Caminhe em fé, obedeça à sua direção e verá como o poder do Espírito Santo se manifesta de maneiras que você jamais imaginou. Deus está operando. Confie nele. Caminhe em seu poder e prepare-se para ver sua glória. Não estamos aqui para ignorar a realidade, mas para proclamar a verdade de Deus acima de qualquer circunstância. Se você está enfrentando uma doença, não declare derrota dizendo: "Essa enfermidade está me destruindo." Proclame com fé: "Pelas feridas de Jesus fui curado." Isaías 53, 5. Se você está em necessidade, em vez de se queixar dizendo: "Nunca tenho o suficiente", lembre-se da promessa de Deus: "O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades." Filipenses 4:19. Amados, nossas palavras têm poder, são mais que sons, são sementes espirituais que determinam o que colheremos em nossas vidas. Além disso, há um princípio poderoso que devemos compreender: a adoração é uma arma espiritual. Ao longo das Escrituras, vemos como o louvor desata o poder de Deus. Em Atos 16, 25, 26, Paulo e Silas estavam na prisão, em uma situação humanamente desesperadora. No entanto, em vez de se lamentarem, começaram a cantar hinos de adoração ao Senhor. E o que aconteceu? Um terremoto abalou os alicerces da prisão, e as portas se abriram de par em par. A adoração não é apenas uma expressão de amor a Deus, é uma declaração de fé que muda a atmosfera espiritual e abre caminho para que o poder de Deus se manifeste. Quando no meio das provas, você levanta sua voz para louvar, está proclamando que Deus é maior que qualquer dificuldade, e essa fé ativa seu poder em sua vida. Mas não só a adoração é essencial para ver o sobrenatural de Deus em ação. Também devemos cultivar uma vida de oração constante. Muitos buscam Deus apenas em momentos de crise, mas a verdadeira autoridade espiritual se desenvolve em uma relação diária com Ele. Tiago 5,16 nos lembra que a oração do justo é poderosa e eficaz. Não se trata de rezas mecânicas ou frases repetitivas sem coração, mas de uma comunhão genuína com o Espírito Santo. Quando você se dedica à oração, seu espírito se torna mais sensível à voz de Deus, e seu poder começa a operar em cada área de sua vida. Outro princípio fundamental é a obediência radical. Frequentemente, o milagre que você está esperando está vinculado a um ato específico de obediência. Considere o exemplo de Abraão em Gênesis 22. Deus lhe pediu que oferecesse seu filho Isaque, uma prova que desafiou sua fé até o limite. Mas Abraão obedeceu sem hesitar, e como resultado recebeu uma promessa ainda maior. Muitas vezes, Deus nos chama a dar passos de fé que parecem irracionais sob a perspectiva humana. Talvez Ele te esteja pedindo para perdoar alguém que te feriu, para dar uma oferta específica, ou para tomar uma decisão difícil. A obediência é a chave que abre as portas dos milagres de Deus. Outra maneira de ativar o sobrenatural é através do jejum e da intercessão. Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 17:21 que há situações que só se resolvem com oração e jejum. Não se trata de um ritual vazio, mas de um ato espiritual profundo que nos ajuda a alinhar nossa carne com o Espírito
e preparar nosso coração para a manifestação do poder de Deus. Quando combinamos a oração com o jejum, abrimos o caminho para que o Espírito Santo tome o controle total e faça o impossível em nossas vidas. Além disso, é crucial aprender a discernir os tempos espirituais. Há temporadas em que Deus está preparando algo grande, mas se não estivermos atentos, podemos perder a oportunidade de nos alinharmos com seu propósito. Em Crônicas 12:32, menciona-se os filhos de Issacar que tinham entendimento dos tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa sensibilidade espiritual para reconhecer quando Deus nos chama a agir e quando nos pede para esperar. Finalmente, se queremos ver o sobrenatural de Deus se manifestar, devemos perseverar na fé. Muitas pessoas começam com entusiasmo, mas quando não veem resultados imediatos, desanimam e desistem. No entanto, Hebreus 10:36 nos diz: necessitais de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A fé não se baseia no que nossos olhos podem ver, mas no que Deus declarou. Se Deus te deu uma promessa, continue crendo, continue declarando, continue avançando, porque embora você não o veja no momento, seu poder está operando a seu favor. O Espírito Santo quer operar em sua vida de maneira real e tangível, mas para experimentar seu mover, devemos nos posicionar corretamente. A rendição total a Deus, a adoração sincera, a oração fervorosa, a obediência radical e a fé inabalável são chaves que abrem os céus. Se você aplicar esses princípios em sua vida, começará a ver como o impossível se transforma em testemunho de sua glória. A Bíblia não é apenas um livro de história. É um testemunho vivo do poder do Espírito Santo operando no impossível. Desde a criação do mundo até a ressurreição de Jesus, cada página está cheia de relatos em que Deus interveio em situações que pareciam perdidas. E o mais maravilhoso é que esses milagres não são apenas memórias do passado, mas evidências de que Deus segue agindo hoje. Seu poder não mudou, seu amor permanece intacto, seu desejo de operar na vida de seus filhos é inabalável. No entanto, há quem leia esses relatos como se fossem contos distantes, sem compreender que são princípios espirituais que podem ser aplicados à própria vida. Deus quer fazer milagres em você, quer mostrar sua glória em suas circunstâncias. Você só precisa crer, obedecer e se posicionar em fé, porque o Deus de ontem segue sendo o Deus de hoje e de sempre. Amém. Hoje, meus queridos amigos, vamos mergulhar em alguns dos relatos mais surpreendentes da Bíblia. Aqueles que nos mostram como o poder do Espírito Santo pode transformar o impossível em um milagre palpável em nossas vidas. Esses relatos não são meras histórias do passado, mas exemplos vivos da fidelidade de Deus, e você pode aplicá-los à sua própria vida hoje mesmo. Tomemos, por exemplo, o incrível episódio do Mar Vermelho, em Êxodo 14. O povo de Israel estava em uma situação desesperadora, preso entre o exército egípcio e o mar. Não havia escapatória possível aos olhos humanos. Tudo parecia perdido. Mas Deus deu uma instrução clara a Moisés: estende tua vara sobre as águas. Aqui encontramos uma verdade espiritual crucial: o mar não se abriu primeiro. Foi a obediência de Moisés, sua fé posta em ação, que desatou a intervenção divina. E o mesmo ocorre conosco. Quando enfrentamos problemas sem saída, em vez de nos rendermos, devemos perguntar: Senhor, qual é o ato de fé que esperas de mim? Talvez seja uma oração persistente, um passo de obediência ou simplesmente permanecermos firmes na confiança. Se Moisés tivesse esperado que o mar se abrisse antes de estender a vara, o milagre nunca teria acontecido. Sigamos com outro relato poderoso. Em 1 Reis 17. O profeta Elias viveu em tempos de uma grande seca que mergulhou Israel em uma crise devastadora. Durante 3 anos não houve chuva nem provisão. Mas Deus guiou Elias até a casa de uma viúva em Sarepta. Essa mulher tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para preparar sua última refeição com seu filho antes de se resignarem à morte. Quando Elias pediu alimento, ela expôs seu desespero. Mas ele declarou uma palavra de fé: a farinha da tinaja não se acabará, nem o azeite da botija diminuirá. 1 Reis 17:14. E assim foi. Não houve uma provisão abundante de imediato, mas a cada dia havia o suficiente para sobreviver. Não é isso uma imagem perfeita da fidelidade de Deus em nossas vidas?
Em muitas ocasiões, o milagre não se manifesta com uma mudança drástica em um instante, mas com a provisão diária e suficiente para atravessar a prova. Agora pensemos em um dos milagres mais impactantes, a ressurreição de Lázaro em João 11. Jesus chega a Betânia quando parecia tarde demais. Marta e Maria estavam devastadas. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Quantas vezes sentimos o mesmo? Pensamos que, se Deus tivesse intervindo antes, as coisas seriam diferentes. Mas Jesus respondeu com uma verdade eterna: Eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele ordenou que removessem a pedra do túmulo, não era porque precisava de ajuda para ressuscitar Lázaro. Ele poderia ter feito isso sem mover a pedra, mas ele queria que aqueles presentes participassem do milagre. E o mesmo nos pede remover as pedras da incredulidade e do desespero, dar um passo de fé para que seu poder opere. No final, Lázaro saiu vivo, lembrando-nos que o impossível só precisa de uma palavra de Deus para mudar. Passemos agora a outro ato de poder divino: a queda dos muros de Jericó em Josué 6. Deus deu ao seu povo uma estratégia que à primeira vista não fazia sentido: marchar ao redor da cidade durante 7 dias, e no final gritar com força. Isso não tinha lógica para a mente humana, mas aqui encontramos outro princípio do poder sobrenatural. Deus muitas vezes nos pede atos de fé que desafiam nossa lógica, mas a obediência à sua palavra sempre libera milagres. Quando o povo gritou no último dia, os muros colapsaram sem que ninguém os tocasse. A adoração, irmãos, não é apenas um ato de devoção, mas uma ferramenta espiritual que derruba barreiras impossíveis. Sigamos com outro testemunho poderoso. Paulo e Silas na prisão em Atos 16, 25-26. Esses servos de Deus foram presos injustamente. Em vez de se queixarem, começaram a cantar hinos e louvar a Deus. Enquanto adoravam, um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e quebrou suas correntes. Que lição para nós! A adoração no meio da prova libera o poder de Deus. A reação natural em tempos difíceis é o desespero, o medo, a angústia. Mas quando decidimos louvar a Deus no meio do problema, algo muda no mundo espiritual. Nem sempre veremos a resposta imediatamente, mas a adoração prepara o caminho para a intervenção divina. Por fim, recordemos Pedro caminhando sobre as águas. Em Mateus 14, 29, Jesus disse: Vem! E Pedro, com uma fé genuína, saiu do barco e caminhou sobre as águas. No entanto, quando tirou o olhar de Jesus e se concentrou no vento e nas ondas, começou a afundar. Isso nos ensina algo crucial: o milagre não foi apenas que Pedro caminhou sobre a água, mas que ele pôde fazer isso enquanto acreditava. O mesmo acontece conosco. Enquanto mantivermos nosso olhar em Jesus, e não nas circunstâncias, o impossível se torna possível. Esses relatos não são simples histórias do passado, são demonstrações vivas do poder de Deus, que continua agindo hoje. Se o Espírito Santo pôde abrir mares, multiplicar a provisão, ressuscitar mortos, derrubar muros e libertar prisioneiros, então ele também pode intervir na sua vida. Você só precisa dar esse passo de fé, confiar em Deus, e ver como o impossível se transforma em realidade. O que o mundo vê como um obstáculo insuperável, Deus vê como uma oportunidade para revelar sua glória. O mesmo Espírito Santo que operou nos milagres das Escrituras, é o mesmo que habita em você hoje. Como ativar o poder do Espírito Santo no seu caminhar diário e experimentar o poder de Deus de maneira tangível? O Espírito Santo não é apenas uma história que lemos na Bíblia ou um testemunho que ouvimos de outros. É uma promessa viva e real para cada crente que confia e se rende à sua guia. Mas muitas pessoas vivem sem experimentar seu poder, porque não sabem como recebê-lo nem como cooperar com ele. Elas esperam um milagre como se fosse algo que simplesmente acontece por acaso, sem entender que o Espírito Santo é um parceiro em nossa vida espiritual, não um observador passivo. Ele não impõe seu poder sobre nós. Ele responde à nossa fé, à nossa obediência e à nossa disponibilidade. Jesus, antes de curar os enfermos, costumava perguntar: queres ser curado? Da mesma forma, hoje, o Espírito Santo nos pergunta se estamos dispostos a permitir sua obra em nossas vidas. A questão não é se Deus tem o poder de fazê-lo,
mas se nós estamos preparados para recebê-lo. Um dos primeiros passos para ver seu poder manifestado é criar um ambiente de fé. Em Marcos 6:5, é dito que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré devido à incredulidade do povo. Isso nos mostra que, embora o poder de Deus seja infinito, sua manifestação pode ser limitada pela falta de fé. Quando estabelecemos um ambiente de expectativa, abrimos a porta para o Espírito Santo agir. E isso não significa apenas esperar passivamente, significa viver como se o milagre já estivesse a caminho. A fé se expressa em nossas palavras, em nossas ações e em nossa maneira de pensar. Uma pessoa que crê na provisão de Deus não vive preocupada com dinheiro, mas agradece com antecedência. Uma pessoa que crê na cura divina ora com autoridade e confiança, não com temor ou desespero. Outro passo fundamental é aprender a declarar a palavra de Deus. Em Provérbios 18:21, lemos que a vida e a morte estão no poder da língua. Muitas vezes o milagre que esperamos não chega porque nossas palavras estão alinhadas com o problema, em vez de se alinharem com a solução de Deus. Quando Deus levou Ezequiel ao Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37, ele não disse para ele apenas observar e esperar um milagre. Ordenou que profetizasse vida sobre aqueles ossos. Isso é o que o Espírito Santo faz em nós, nos dá autoridade para falar a situação e declarar que o impossível já foi feito no céu. Quando declaramos a palavra de Deus sobre nossas circunstâncias, estamos trazendo o poder do alto à nossa realidade aqui na terra. A oração e o jejum são chaves espirituais que também ativam os milagres. Jesus disse em Mateus 17:21 que há situações que só podem ser mudadas por oração e jejum. Não porque Deus exija sacrifícios, mas porque essas disciplinas espirituais nos alinham com seu poder. A oração é nossa comunicação com Deus, mas o jejum é o ato de nos desconectarmos do mundo para nos focarmos completamente nele. Muitas vezes as respostas que buscamos já foram enviadas, mas nossa distração com o terreno nos impede de recebê-las. Quando jejuamos, apagamos o ruído de nossa carne e abrimos nosso coração para o que Deus está fazendo. Outro princípio-chave é a obediência imediata. Em João 2, quando Maria disse aos servos que fizessem tudo o que Jesus ordenasse, eles não sabiam que estavam prestes a presenciar seu primeiro milagre, transformar água em vinho. Mas obedeceram sem questionar, e o milagre ocorreu no processo. Muitas vezes a instrução de Deus pode parecer simples ou sem sentido, mas a obediência abre a porta para a bênção. Se Deus te diz para perdoar, para dar, para se mover, para deixar algo para trás, faça-o sem hesitar. A obediência é a plataforma sobre a qual Deus constrói seus milagres. A adoração também é uma chave poderosa para ativar o poder do Espírito Santo. Em Atos 16:25-26, vemos que Paulo e Silas estavam acorrentados em uma prisão escura. Não podiam se mover, não viam saída, mas podiam louvar. E enquanto adoravam, as correntes se romperam e as portas da prisão se abriram. Às vezes, quando nos sentimos presos em circunstâncias impossíveis, a chave de nossa libertação está na adoração. Não porque Deus precise de nossa alabança para agir, mas porque a adoração nos conecta com sua presença e nos lembra que seu poder é maior que qualquer problema. Quanto mais adoramos no meio da adversidade, menos poder essa adversidade tem sobre nós, e mais espaço damos ao Espírito Santo para operar. Por último, devemos perseverar na fé, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Hebreus 10:36 nos diz que precisamos de paciência para receber as promessas de Deus. Às vezes, o milagre não ocorre no momento que esperamos, não porque Deus não queira fazê-lo, mas porque Ele o está alinhando com seu propósito perfeito. Abraão esperou muitos anos pela promessa de Isaque, mas sua fé nunca vacilou. José passou por escravidão e prisão antes de chegar a governar o Egito, mas nunca perdeu a confiança. Se queremos ver os milagres de Deus em nossa vida, também devemos fechar as portas à incredulidade e ao medo. Em Marcos 5, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, as pessoas zombaram dele. Mas antes de realizar o milagre, Jesus expulsou todos os incrédulos da sala. Isso nos ensina que há ambientes e pessoas que podem ser um obstáculo para o que Deus quer fazer. Cercar-nos de fé,
agir em obediência e louvar no meio da adversidade nos posiciona para receber o que Deus já dispôs para nós. Se você está rodeado de negatividade, de vozes que semeiam dúvida em seu coração, que dizem que não é possível, que é impossível, então chegou o momento de prestar atenção ao seu entorno. Quem está falando a sua vida? Que palavras você está permitindo que entrem em sua mente? Cerque-se de pessoas que vivam na fé, mergulhe todos os dias na palavra de Deus e expulse todo pensamento que contradiga o que ele prometeu. O Espírito Santo está pronto para operar em sua vida, mas a pergunta é: você está pronto para recebê-lo? Muitas vezes não se trata de pedir mais milagres, mas de preparar nosso coração para reconhecê-los quando chegarem. Se queremos ver a mão de Deus se movendo em nossas vidas, devemos caminhar com a certeza de que Ele já está agindo. Viva cada dia com a expectativa de que Deus está operando neste exato momento. Fale com a convicção de alguém que já recebeu sua resposta. Ore com a segurança de que o milagre já está feito, porque quando nossa fé se alinha com a verdade do Espírito Santo, o impossível se torna inevitável. Como podemos reconhecer os sinais de que um milagre está a caminho? Na maioria das vezes, quando pedimos um milagre, esperamos que a resposta seja imediata e visível. Algo tão evidente que não possa passar despercebido. Mas Deus nem sempre opera dessa maneira. Antes que um milagre se torne realidade no físico, o Espírito Santo começa a operar no invisível, preparando cada detalhe de acordo com seu propósito. Talvez você não note uma mudança repentina, mas se prestar atenção verá sinais que confirmam que a obra de Deus já está em processo. O que muitos consideram coincidências, interrupções ou mesmo dificuldades podem ser, na verdade, indícios de que Deus está no controle. Aqueles que têm olhos espirituais poderão entender que o que parece um obstáculo pode ser, na verdade, o caminho para uma grande bênção. Uma das primeiras sinais de que um milagre está a caminho é a paz sobrenatural no meio da tempestade. Quando o Espírito Santo começa a operar, o primeiro câmbio não é necessariamente na situação, mas no coração da pessoa que espera a resposta. Filipenses 4:7 nos diz que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará nossos corações e pensamentos. Isso significa que, embora as circunstâncias não mudem de imediato, você sentirá em seu interior uma segurança profunda de que Deus tem o controle. Não é um sentimento passageiro, mas uma certeza que enche a alma. Você pode estar rodeado de problemas, mas dentro de você saberá que o milagre já está em andamento. Quando isso acontece, é o Espírito Santo assegurando que Deus já tomou o assunto em suas mãos. Outra sinal clara é quando Deus começa a fechar portas que pareciam ser oportunidades. Frequentemente oramos pedindo algo específico, imaginamos como Deus deveria responder, e quando as coisas não acontecem como esperamos, nos desanimamos. No entanto, quando uma porta se fecha de maneira inesperada, pode ser um sinal de que Deus nos está guiando para algo muito melhor. Em Atos 16:6-7, Paulo e seus companheiros tentaram pregar na Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. À primeira vista, parecia um obstáculo, mas na verdade, era Deus dirigindo-os para onde realmente deveriam ir. Se ultimamente você enfrentou rejeições, ou caminhos que pareciam promissores, e de repente se fecharam, em vez de se sentir derrotado, pergunte ao Senhor: Pai, para onde estás me dirigindo? O que hoje parece uma negativa pode ser a rota que Deus traçou para te levar ao milagre que Ele preparou para você. Outra sinal poderosa é quando as Escrituras começam a te falar repetidamente sobre um mesmo tema. Talvez você esteja orando por uma resposta a tempo, e de repente começa a ouvir o mesmo versículo em diferentes lugares, na igreja, em uma conversa, em um devocional ou até nas redes sociais. Quando Deus quer confirmar algo em sua vida, seu Espírito repetirá de várias maneiras, até que você compreenda sua mensagem. Isso aconteceu com Josué antes de entrar na terra prometida. Deus lhe disse repetidas vezes: esforça-te e sê valente, Josué 1:9. Não porque Josué não tivesse ouvido da primeira vez, mas porque Deus queria assegurar que ele tivesse a fé necessária para receber sua promessa. Se ultimamente um versículo ou uma promessa se repete uma e outra vez em sua vida, preste atenção. Não é coincidência, é o Espírito Santo lembrando você do que está prestes a fazer. Uma das sinais mais impactantes de que um milagre está por ocorrer é quando você enfrenta uma oposição intensa justo antes da mudança.
Muitas vezes, antes de Deus nos levar a um novo nível, o inimigo tentará nos atacar com maior força. Pense no povo de Israel quando estavam prestes a cruzar o Mar Vermelho. O faraó e seu exército os perseguiram com todo o seu poder. Para eles parecia que seu milagre estava prestes a desmoronar, mas na verdade estavam a ponto de presenciar uma das maiores manifestações do poder de Deus. Se ultimamente você sentiu que as lutas se intensificaram, que enfrenta ataques emocionais, espirituais ou físicos, não o veja como um sinal de derrota. Em vez disso, enxergue como a prova de que o inimigo está tentando deter o que Deus já decretou sobre sua vida. Lembre-se, o que parece a noite mais escura muitas vezes é o amanhecer da maior bênção. Outro sinal inegável de que Deus está operando é quando pessoas inesperadas aparecem em sua vida para te abençoar ou guiar. Deus usa pessoas como instrumentos de seu propósito. Em 1 Reis 17, o profeta Elias enfrentava uma seca e precisava de provisão. Deus não lhe enviou maná do céu nem multiplicou os recursos que ele tinha. Em vez disso, usou uma viúva em Sarepta para sustentá-lo. Muitas vezes esperamos que Deus faça algo espetacular, mas seu milagre vem através de uma conexão divina. Não ignore as pessoas que Deus está trazendo à sua vida neste tempo, porque elas podem ser a chave para o milagre que você tem esperado. Deus está operando. Talvez você não o veja com seus olhos naturais, mas, se prestar atenção a esses sinais, saberá que sua mão já está se movendo a seu favor. Mantenha-se firme na fé, continue confiando, e você verá a glória de Deus em sua vida. Se, nos últimos tempos, você viu como pessoas com sabedoria, oportunidades inesperadas, palavras de ânimo no momento certo ou provisão quando mais precisava chegaram à sua vida, não passe por alto. Deus está operando a seu favor. Ele está alinhando todas as peças para cumprir seu propósito em você. Uma das sinais mais surpreendentes de que um milagre se aproxima é quando seu coração começa a se encher de uma expectativa inexplicável. Há momentos em que, sem nenhuma razão lógica, você sente uma profunda alegria e uma fé inabalável. Pode ser que as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas no fundo do seu ser você sabe que algo grande está por acontecer. Isso não é uma simples emoção passageira, é o Espírito Santo te preparando para receber o que Deus prometeu. Em Lucas capítulo 1, quando Maria visitou sua parente Isabel, o menino em seu ventre saltou de alegria ao reconhecer a presença de Jesus. É assim que o Espírito Santo opera. Antes que o milagre se torne visível, nosso espírito já o percebe. Outra sinal poderosa de que Deus está preparando algo especial é quando você começa a soltar cargas que antes te oprimiam. Muitas vezes, antes que um milagre se manifeste no exterior, Deus opera primeiro em nosso interior. De repente, aquilo que antes te preocupava começa a perder peso em seu coração. Você começa a sentir uma paz inexplicável, uma confiança renovada em Deus, uma fortaleza que não vem de você mesmo. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo moldando sua fé para que você esteja pronto para receber o que vem. Porque Deus não faz nada por acaso. Se você começa a notar esses sinais em sua vida, é hora de se alinhar com sua vontade. Não questione e não duvide. Em vez de se preocupar, louve. Em vez de temer, adore. Porque quando Deus move as peças, o que parece impossível se transforma em testemunho. Prepare-se, porque o que vem é maior do que você imaginou. Seu milagre já está a caminho. Como você pode acelerar sua manifestação? Você viu os sinais? Sentiu essa paz que só o Espírito Santo pode dar? Notou como Deus está alinhando cada detalhe a seu favor? Mas surge uma pergunta-chave: há algo que você possa fazer para que o milagre chegue mais rápido? Existe algum princípio espiritual que te ajude a ver a intervenção divina com maior rapidez? A resposta é sim. Não porque possamos forçar a mão de Deus, mas porque há princípios em sua palavra que ativam o que ele já decretou. Deus preparou sua vitória, mas há chaves espirituais que podem abrir as portas do sobrenatural. Uma delas é a fé em ação. A fé não é apenas um sentimento, é uma decisão que nos move. A carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17 nos diz que a fé sem obras está morta. O que isso significa? Que se você realmente crê que Deus vai operar, então deve começar a viver como se ele já o tivesse feito. Se você está orando por um emprego,
prepare-se como se já estivesse prestes a recebê-lo. Se está crendo por cura, comece a declarar vida sobre seu corpo todos os dias. Se anseia por restauração em sua família, comece a tratar essas pessoas com o amor e a graça que Deus derramou sobre seu coração. Quando nossa fé se alinha com a ação, o céu responde. Outro princípio-chave para ver o milagre se cumprir é manter uma atmosfera de adoração. Adoração não é apenas um ato de gratidão, é uma chave que abre os céus. Em Atos 16, 25-26, Paulo e Silas estavam presos sem saída aparente. Mas em vez de se renderem ou se queixarem, começaram a adorar. E o que aconteceu? Um terremoto sacudiu a prisão e suas correntes se romperam. O que não podia ser resolvido com força humana foi desbloqueado com adoração. Isso nos mostra que quando louvamos a Deus no meio da adversidade, as barreiras que impedem o milagre começam a cair. Um terceiro princípio que não podemos ignorar é a obediência radical. Muitas vezes a resposta de Deus está esperando que demos um passo de fé. Em Lucas 5, Jesus disse a Pedro que lançasse suas redes ao mar apesar de ele ter passado toda a noite tentando pescar sem sucesso. Pedro poderia ter duvidado, poderia ter se recusado. Mas em vez disso decidiu obedecer. O resultado? Uma pesca milagrosa. O que isso nos ensina? Que se Deus te tem guiado a fazer algo, se Ele colocou em seu coração perdoar alguém, semear na vida de outra pessoa, tomar uma decisão que você tem adiado, faça-o. Porque na obediência está o milagre. A obediência pavimenta o caminho para os milagres porque demonstra que confiamos nos planos de Deus mais que em nosso próprio raciocínio. Quando escolhemos obedecer, estamos dizendo: Senhor, confio que Tu sabes o que é melhor para mim. Outro princípio que acelera a obra de Deus é declarar Sua palavra com convicção. A Escritura nos diz em Provérbios 18, 21 que na língua está o poder da vida e da morte. O que você fala tem impacto no mundo espiritual. Se você constantemente repete nada muda, tudo continua igual, Deus não me escuta, você está colocando obstáculos ao que Deus já começou em sua vida. Mas se você decide proclamar com fé, Deus está agindo a meu favor, sua graça me envolve, o que parecia impossível se transforma em testemunho. Então você está alinhando suas palavras com as promessas divinas, e abrindo o caminho para que o Espírito Santo se mova com poder. Não podemos ignorar a força da oração e da comunidade de fé. Há momentos em que precisamos nos unir a outros crentes que possam interceder por nós e declarar a verdade de Deus sobre nossa situação. Jesus disse em Mateus 18:9 que, se duas pessoas se puserem de acordo em oração na terra, sua petição será concedida. Há milagres que só se desatam quando oramos juntos. Não enfrente as batalhas sozinho. Cerque-se de homens e mulheres de fé que possam te apoiar e proclamar contigo que a bênção já está a caminho. Um princípio fundamental na vida cristã é o da semeadura espiritual. E isso não se trata apenas de dinheiro, mas de semear em todas as áreas de nossa vida. A palavra nos ensina em Gálatas 6:7 que tudo que semearmos, isso colheremos. Se você anseia por cura, ore pela cura de outros. Se busca restauração em seu lar, seja um canal de bênção para outras famílias. Se espera provisão, seja generoso com o que já tem. A semeadura libera colheitas no âmbito espiritual e muitas vezes acelera o cumprimento das promessas de Deus. Mas junto com a semeadura, a paciência também desempenha um papel essencial na manifestação de um milagre. Embora desejemos que Deus haja imediatamente, seu tempo é perfeito. Isaías 40:31 nos diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Não permita que a impaciência te faça duvidar do que Deus já está fazendo em sua vida. Às vezes, o que parece um atraso não é mais que a preparação para algo muito maior do que você imaginou. Há outro acelerador espiritual que muitos passam por alto: o perdão. Jesus nos ensinou que se não perdoarmos aos outros, nossas próprias orações podem ser impedidas. Marcos 11:25 nos lembra isso claramente. Se você sente que algo está detendo o cumprimento de seu milagre, examine seu coração. Há alguém que você precisa perdoar? Muitas vezes a maior barreira para receber bênçãos não está fora, mas dentro de nós. Quando decidimos perdoar, abrimos o caminho para que Deus haja sem restrições em nossas vidas. Também é crucial manter uma atitude expectante. Em 1 Reis 18, o profeta Elias enviou seu servo para verificar se a chuva estava vindo,
mesmo quando o céu continuava claro. 6 vezes ele não viu nada, mas na 7ª viu uma pequena nuvem no horizonte. Isso foi suficiente para que Elias soubesse que a tempestade de bênçãos estava prestes a se desatar. Não deixe de esperar seu milagre só porque ainda não vê evidências no natural. Continue crendo, continue declarando, continue esperando. O Espírito Santo já está operando. Tudo que Deus prometeu para sua vida está mais perto do que você pensa. Mas o que você faz neste tempo de espera pode acelerar ou retardar a manifestação da promessa. Como você está respondendo à obra de Deus? Suas palavras, seus pensamentos e suas ações refletem a fé que você diz ter. Não fique apenas esperando. Ative sua fé, adore com todo o coração, obedeça com determinação, proclame sua palavra com autoridade e prepare-se, porque o impossível está prestes a se tornar um testemunho glorioso em sua vida. Como podemos reconhecer o momento exato em que o milagre está prestes a se manifestar? Sempre há um instante-chave antes da manifestação. Mantenha-se atento, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. É esse momento sagrado em que o invisível está a ponto de se tornar realidade, quando o céu já derramou sua bênção, mas na terra tudo parece estar igual. É um instante crucial. Mas como saber se você já está à beira do milagre? Como discernir o momento em que o impossível está prestes a se transformar em testemunho vivo? O Espírito Santo te dá pistas, te infunde paz, coloca em seu coração uma expectativa sobrenatural, mas também te prepara. Algo que muitas vezes ignoramos é que justo antes da maior vitória, costuma vir a maior oposição. Um dos sinais mais claros de que o milagre está por se manifestar é a intensa batalha espiritual. É exatamente nesse instante, quando a resistência parece mais feroz, que o inimigo busca te desgastar, desanimar e semear dúvida no que Deus já decretou para você. A palavra de Deus nos mostra isso repetidamente. Antes que o povo de Israel cruzasse o Mar Vermelho, o Faraó e seu exército os perseguiram com toda a força. Êxodo 14. Antes que Lázaro saísse do túmulo, Marta duvidou que sua ressurreição fosse possível. João 11, 39 e 40. Antes da cruz, Jesus passou pela angústia do Getsemane, suando gotas de sangue. Lucas 22, 44. Se você está enfrentando uma oposição feroz, não é que Deus te abandonou, mas porque você está mais perto da promessa do que imagina. Outro sinal crucial é a paz inexplicável no meio da tempestade. Filipenses 4:7 nos lembra que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quando o milagre está perto, o Espírito Santo te dá uma certeza que desafia toda a lógica humana. Foi essa mesma paz que sustentou Davi diante de Golias, que acompanhou Daniel no fosso dos leões. Se, no meio da adversidade, você sente uma calma que não pode explicar, é porque o céu já está operando a seu favor. Deus também confirma sua obra através de sinais repetidas. De repente, cada mensagem que você escuta, cada passagem bíblica que lê, cada palavra de ânimo que recebe aponta na mesma direção. Quantas vezes você abriu a Bíblia e um versículo falou diretamente à sua situação? Quantas vezes alguém disse exatamente o que você precisava ouvir sem saber o que você está vivendo? Isso não é coincidência. É Deus reafirmando sua promessa para que você não duvide quando o milagre chegar. O profeta Elias viveu isso em 1 Reis 18:41. Ele disse a Acabe que a chuva estava por vir, mas o céu continuava claro. Mesmo assim, enviou seu servo para verificar 6 vezes. Até que na 7ª ele viu uma pequena nuvem no horizonte. Deus se move dessa maneira, confirmando uma e outra vez até que sua promessa se torne realidade. Outra evidência de que o milagre está perto é quando Deus abre portas inesperadas. Ele não precisa de dias nem anos para mudar sua situação. Um instante com seu favor é suficiente para transformar o impossível em possível. José passou anos na prisão, mas em um único dia, de uma noite para outra, foi elevado de prisioneiro a governador do Egito. Gênesis 41. Quando a hora de Deus chega, as conexões divinas aparecem, as oportunidades se apresentam, e o que esteve fechado por anos se abre de repente. Mas também há uma realidade que não podemos ignorar: os ataques contra sua fé aumentam quando você está perto do milagre. Não só o inimigo intensifica sua oposição, mas até pessoas próximas podem começar a te questionar. Ainda estás esperando? Não vês que não há esperança? Essas vozes podem se disfarçar de razão,
mas no fundo buscam semear dúvida em seu coração. Jesus enfrentou isso na cruz. Os fariseus disseram: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27, 40, 42. Mas se Jesus tivesse cedido, a salvação nunca teria se cumprido. Não permita que a incredulidade dos outros te afaste do propósito de Deus para a sua vida. Outro sintoma de que o milagre está perto é o rompimento de padrões. Há ciclos que existiram por muito tempo, mas quando Deus está prestes a se mover, de repente você nota que já não teme como antes, que sua mentalidade começa a mudar, que as cadeias emocionais que te prendiam começam a se romper. A Bíblia diz em Isaías 43:19: eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Antes que a bênção se torne visível, Deus primeiro transforma o interior. E por último, muitas vezes as circunstâncias parecem piorar justo antes do milagre. Mas isso não é sinal de derrota, e sim de que a vitória está mais perto do que você crê. Confie que Deus já está operando, embora seus olhos ainda não o vejam. Sua fidelidade nunca falha, e seu tempo é perfeito. Se você está vendo esses sinais em sua vida, não desanime. Seu milagre está prestes a se manifestar. Muitas vezes, justo quando estamos a ponto de ver a resposta de Deus, parece que tudo ao nosso redor fica mais difícil. É como se, em vez de avançarmos, estivéssemos retrocedendo. Mas não se engane, Deus usa esses momentos para nos ensinar a depender completamente dele. Moisés atravessou o deserto antes de entrar na terra prometida. Davi viveu escondido em cavernas antes de ser coroado rei. Então, se neste momento você sente que as coisas estão piorando, não significa que Deus te esqueceu. Pelo contrário, é um sinal de que você está mais perto de ver sua glória se manifestar em sua vida. Um dos sinais mais claros de que seu milagre está perto é quando sua fé cresce sem uma razão aparente. De repente, sem explicação lógica, você percebe que está crendo com mais força. Você começa a proclamar a palavra com convicção, a esperar com uma segurança que antes não tinha, a falar com confiança sobre o que Deus está prestes a fazer. E isso ocorre porque o Espírito Santo já semeou em seu coração a certeza do que vem. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você sente que sua fé se fortalece sem motivo aparente, é porque no mundo espiritual a resposta de Deus já está em movimento. E aqui há outro indicador poderoso. Deus começa a te chamar para se preparar para receber o que Ele já determinou te dar. Quando o Senhor tem uma bênção para você, Ele primeiro te guia a estar pronto. A Noé Ele ordenou que construísse a arca antes que a tempestade chegasse. Gênesis 6. A viúva de Sarepta pediu que preparasse sua farinha e seu azeite antes que a provisão chegasse. 1 Reis 17. Se você sente em seu coração que Deus te está movendo a organizar certas áreas de sua vida, a fazer ajustes, a se preparar de maneira prática, é porque a resposta já está a caminho. Escute isto: o milagre está mais perto do que você imagina. As sinais estão ao seu redor. As confirmações estão chegando, e o Espírito Santo está operando. Não pare agora, porque Deus completará o que começou. Prepare-se para o sobrenatural, fortaleça a sua fé, continue caminhando com determinação e mantenha-se expectante, porque o impossível está prestes a se tornar seu maior testemunho. Como podemos ativar o poder do Espírito Santo para receber o milagre que estamos esperando? Escute bem. O Espírito Santo é a chave para que o impossível se torne realidade. Não é apenas uma força misteriosa nem uma presença distante. É o poder de Deus agindo na vida daqueles que creem. Veja o que aconteceu com Jesus. Ele não realizou nenhum milagre até que o Espírito Santo descesse sobre ele em seu batismo. Lucas 3:22. E a partir desse momento, cada cura, cada multiplicação, cada milagre foi o resultado de uma vida completamente rendida ao poder do Espírito Santo. E o mesmo segue acontecendo hoje. Muitos oram por um milagre, mas não ativam a fonte de poder que o torna possível. Não se trata apenas de pedir, mas de nos posicionarmos espiritualmente para receber. A primeira chave é nos alinharmos com a vontade de Deus. Às vezes queremos que o milagre ocorra em nossos termos, mas Deus responde conforme seu plano perfeito. Em João 5:14-15, a Escritura nos diz que se pedirmos conforme sua vontade, Ele nos escuta. Isso significa que em vez de dizer, Senhor, faze isto,
Nossa oração deve ser: Espírito Santo, guia-me para pedir conforme a vontade do Pai. Quando nos alinhamos com Ele, seu poder se ativa a nosso favor. Outra chave fundamental é criar um ambiente onde o Espírito Santo possa se mover com liberdade. Ele não opera no meio da incredulidade, da dúvida ou de um ambiente cheio de queixas e temor. Em Marcos 6:5 lemos que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque as pessoas não creram nele. Agora pergunte-se: quantas vezes limitamos o mover de Deus em nossa vida porque enchemos nossa atmosfera de dúvida? Se queremos ver seu poder, devemos nos cercar de fé. A louvação, a adoração, a oração constante e a meditação na palavra de Deus criam um ambiente propício para que o Espírito Santo se manifeste com poder. O próximo passo é ativar nossa fé através da ação. A fé não é apenas esperar, é agir com a certeza de que o que Deus prometeu já está feito. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Isso significa que devemos caminhar como se o milagre já estivesse a caminho. Lembre-se da história da mulher que sofria de fluxo de sangue. Ela não ficou esperando em casa que Jesus passasse por sua porta. Ela se moveu, tocou seu manto e foi curada. Marcos 5:27-29. A fé ativa o poder do Espírito Santo, mas a fé sem ação é estéril. E não esqueçamos disto: se queremos ver o poder de Deus em nossa vida, devemos remover tudo que impede sua obra. A incredulidade, o pecado não confessado, o ressentimento e a falta de perdão podem bloquear a manifestação do poder de Deus. Em Efésios 4:30, Paulo nos adverte que não devemos entristecer o Espírito Santo com nossas atitudes. Se você sente que o milagre não chega, talvez seja o momento de examinar seu coração. Amigo, o Espírito Santo está pronto para operar em sua vida. Deus preparou algo maravilhoso para você. Não pare e continue crendo, mantenha-se firme, porque o que Ele prometeu, Ele cumprirá. O milagre está a caminho. Há algo em nossas vidas que está impedindo o mover do Espírito Santo em nós? A oração e o jejum são ferramentas poderosas que nos aproximam de Deus e nos alinham com seu propósito. Em Mateus 17:21, Jesus nos ensina que há milagres que só ocorrem através do jejum e da oração. Não é que o jejum mude a Deus. Ele transforma nosso coração, tornando-nos mais sensíveis à sua voz e à sua direção. Quando nos dedicamos à oração com jejum, estamos abrindo um canal mais profundo de comunicação com o céu, permitindo que o Espírito Santo se mova com liberdade em nossa vida. Mas há algo mais: a autoridade da palavra de Deus em nossa boca. A Bíblia nos diz que o poder da vida e da morte está em nossas palavras. Provérbios 18:21. Jesus não pediu que a tempestade se acalmasse. Ele falou com autoridade: cala-te e emudece. E o vento obedeceu. Marcos 4:39. Isso é fé. Quando enfrentamos situações impossíveis, não devemos duvidar nem hesitar. Em vez de orar com incerteza, devemos declarar com fé o que Deus já disse em sua palavra. Por suas feridas fui curado. Isaías 53:5. Cada palavra que sai de nossa boca deve estar alinhada com a palavra de Deus, porque, quando falamos com fé, ativamos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E queridos amigos, também devemos aprender a perseverar. Quantos estiveram a ponto de receber seu milagre, mas desistiram cedo demais? A Bíblia nos mostra que a oração constante tem poder. Em Lucas 18, Jesus fala de uma viúva persistente que obteve justiça porque nunca deixou de insistir. A oração não é apenas pedir uma vez e esperar passivamente. É bater a porta até que ela se abra. É clamar com fé até que a promessa de Deus se torne realidade. Quando oramos com perseverança, o Espírito Santo opera a nosso favor. E há outro princípio que não podemos ignorar: cercar-nos de pessoas de fé. Se estamos em um ambiente cheio de incredulidade, nossa fé se enfraquece. Lembre-se de que, antes de ressuscitar a filha de Jairo, Jesus expulsou os incrédulos da casa. Marcos 5:40. Por quê? Porque a incredulidade é contagiosa. Se queremos ver o poder de Deus se manifestar, devemos nos cercar de aqueles que creem, que nos animam a seguir adiante e a confiar nele. O poder do Espírito Santo também se ativa na obediência. Quando seguimos a direção de Deus sem duvidar, desatamos o sobrenatural em nossas vidas. Naamã foi curado da lepra porque obedeceu a ordem de mergulhar 7 vezes no rio Jordão. 2 Reis 5:14.
Às vezes a instrução de Deus não faz sentido para nossa lógica, mas quando obedecemos experimentamos sua glória. E há algo mais que quero dizer hoje: devemos estar preparados para receber nosso milagre. Quantas vezes oramos por algo, mas em nosso interior, não estamos prontos para recebê-lo. Deus não derrama sua bênção em corações que não estão preparados. Em 2 Reis 4, a viúva que buscou Eliseu viu o azeite se multiplicar na medida em que tinha vasilhas para enchê-las. O milagre estava limitado apenas por sua capacidade de receber. Se estamos pedindo uma provisão financeira, mas não somos bons administradores do que já temos, como esperamos receber mais? Se estamos orando por restauração em nosso casamento, mas não estamos dispostos a mudar nossa atitude, como poderemos ver Deus operar? O Espírito Santo já está operando. Deus quer fazer algo grande em nossas vidas. Mas a pergunta não é se Ele está disposto, e sim se nós estamos prontos para recebê-lo. É tempo de ativar nossa fé, de nos alinharmos com Sua vontade, de declarar Sua palavra com autoridade, de perseverar na oração e de preparar nosso coração para o que vem. Porque, amigos, o milagre que temos esperado está mais perto do que imaginamos. O impossível está prestes a se transformar em testemunho. Espírito Santo, hoje me aproximo de Ti com o coração disposto e uma fé expectante. Declaro que toda barreira que tem impedido meu milagre se rompe em nome de Jesus. Toda oposição contra Teu plano em minha vida é derrubada por Teu poder. In the still of the night, I wait for the dawn. The world keeps turning, but I carry on. Through the shadows, I search for the light, a spark in the darkness, so soft and bright. Though the storms rage in my soul, I know the morning will make me whole. Every step I take in the night brings me closer to the light. My dawn is coming, it's painting the sky. No more tears, no more asking why. I'll hold on, I'll keep fighting the fight for the dawn in my life. I've walked through the fire, I've felt the cold, but the fire inside me still burns bold. With every tear, with every scar, I've come so far, I've found who you are. Though the winds howl in my ear, I know my dawn is
dawn, my dawn.